da vivência, e tentar politizar a vivência e organizar, né? A gente tem muito evidente, até gritante até, quem são os principais atingidos, né? Por esse aquecimento global, por essa crise climática, esse episódio do Rio Grande do Sul, mas não só do Rio Grande do Sul, né? Segunda-feira, Fortaleza amanhece com uma chuva de um pouco mais de 100 milímetros e você vê quais são as áreas que são atingidas de Fortaleza. Né? Quem são as pessoas que são atingidas? Quem são as pessoas que perdem sua geladeira? Quem são as pessoas que perdem a sua cama, o seu fogão? Enfim, quem são as pessoas que passam pelo constrangimento? Assim, olha, morando ali na Grande Portugal, a coisa mais próxima que eu passei disso foi uma vez que... Estava até falando isso com o Douglas ontem também. Uma vez choveu e bateu uma rasteirinha de água, assim, entrando para dentro de casa. Minha avó, inclusive... Eu lembro que a avó do Zinho, inclusive, fez uma barreirazinha. Era muito comum, inclusive, você passava pelas casas e tinha uma barreirazinha de cimento feita nas portas e tal, para poder... Mas assim, uma barreirinha de 1 ou 2 tijolinhos, assim. Porque ninguém nunca nem imaginou sua casa ser, né, transbordar de água, né? E aí, me interessa muito esse conceito, e aí eu vou fazer uma pergunta também de quem não sabe o que é isso, porque eu quero realmente que você explane para mim, para os nossos ouvintes e tal. O que debate, qual é o centro dessa formulação chamada racismo ambiental? Assim, qual é o debate em torno disso? Qual é a centralidade que vocês dão? Qual é a importância desse debate, por exemplo, para esse momento todo que a gente está colocando, explanado aqui pelo Alexandre e pela Caiara? Bom, para começar, eu acho que eu preciso dar o contexto, né, de por que surgiu o racismo ambiental. Importante lembrar que o conceito de raça e racismo, ele é modular, ele é contextual, tanto a localidade quanto ao contexto político. Então, eles vão ter diferenciações a partir dos locais que eles vão ser aplicados. Por exemplo, ele nasce nos Estados Unidos dentro de um contexto de várias denúncias que as comunidades afro-americanas estavam fazendo sobre o depósito de dejetos de empresas e produtos tóxicos nessas comunidades. E como nos Estados Unidos existia a segregação espacial, racial, decretada por lei, então era muito mais fácil de você identificar os territórios que eram negros. Então, essas empresas, a partir de todo um processo de pesquisa, foi descoberto que, de fato, elas jogavam preferencialmente todos os seus resíduos nessas comunidades negras. E isso ocasionava vários problemas, como doenças enfim, majoritariamente problemas de saúde, né? Então, esse conceito surgiu a partir dessa pesquisa e ele basicamente vai dizer que o racismo ambiental é a escolha prioritária por destinar resíduos sólidos de indústria em comunidades negras. E ele também, é muito legal esse conceito, porque eu acho que, às vezes, o que veio aqui para o Brasil, ele se transforma a partir disso. Mas a continuação desse conceito é que ele também é a ausência de participação dessas comunidades atingidas na produção e na execução de políticas públicas ambientais. Caramba, mas tem tudo a ver com a nossa realidade. Exatamente. Com o que a gente precisa, particularmente, debater e fazer. E aí, junto com o conceito de racismo ambiental, nasce também o conceito de justiça ambiental, que é justamente essa procura por uma política que ela escute essas comunidades que são atingidas, com que elas façam parte da mesma forma que a instituição faz parte. Esses conceitos eles nascem juntos nos Estados Unidos, mais ou menos em 1980, e é muito interessante porque ele chega aqui no Brasil muito rápido. Nos anos 2000, é organizado o primeiro evento sobre racismo ambiental na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, onde uma professora tinha contato direto com os pesquisadores, né, que estavam fazendo essa pesquisa especificamente lá. E é muito interessante pensar que, quando ele chegou aqui no Brasil, teve o debate se o evento seria sobre racismo ambiental ou sobre justiça ambiental, porque nesse momento, nos anos 2000, ainda era muito... ainda estava no imaginário do brasileiro a ideia do mito da democracia racial, que é esse mito que surge após a abolição, que ele vai dizer que existe uma sociabilidade harmoniosa entre as raças, porque a legislação brasileira vai se omitir tanto de segregar a população negra quanto de integrar ela na sociedade. Então, naquele momento, a comunidade científica ela acreditava que não existia nenhum problema, nenhuma tensão racial. Uau. Naquele momento. Então, eles decidiram que esse evento não se chamaria
racismo ambiental, ele seria um encontro de justiça ambiental. Nesse sentido, justamente do pensamento, inclusive o pensamento conservador, né, da ecologia, ele diz que todas as pessoas, independente de cor, classe social, elas vão sofrer da mesma forma os danos ambientais. Sim. E aí, o É debate... um outro tipo de negacionismo. Isso, aí o debate, ele para aí, né? Não existia racismo ambiental, o que a gente precisava procurar era justiça ambiental no Brasil. E em 2005... a Universidade Federal Fluminense resolveu fazer o segundo encontro de justiça ambiental, só que existe uma outra movimentação, porque chega batendo na porta lá na universidade. É importante lembrar que nos anos 2000 tem o boom das urbanizações das capitais, né? Muitas capitais estão virando metrópoles. Então, você tem muitas obras de urbanização durante esse período. E aí, em 2005, chegam representantes de vários movimentos sociais negros e indígenas falando: ei, galera, ó, aqui a gente é preta, a gente é comunidade tradicional, a gente é indígena e a gente está sofrendo pesado os efeitos dessa urbanização. Então, a gente está aqui, ó, provando que não é só injustiça ambiental, é racismo ambiental que está acontecendo. Inclusive, foi mais ou menos nessa mesma época que começaram as movimentações lá no CIP, né? Com o povo indígena na Serra, as comunidades locais, do Bolso, etc., também clamando por justiça e dizendo: olha, gente, a gente existe, a gente está aqui. E isso é bem interessante porque o mito da democracia racial, ele é lido como a identidade nacional, né? Só que no Ceará as coisas acontecem um pouco diferentes. Os nossos intelectuais, eles não vão promover uma existência dessa sociabilidade harmoniosa entre as raças. O que eles vão dizer é basicamente que não tem negro nem tem indígena no Ceará. Existe um decreto oficial em 1873 que ele extingue todos os povos indígenas. E o reconhecimento da existência desses povos indígenas só vão acontecer em 1990. Com os movimentos indígenas ontem, atuando. Né? Ontem, exatamente, que é mais ou menos... Assim, um reconhecimento... Né? Isso, da própria existência. Porque qual era a justificativa? O Ceará, ele tem essa ideia de que não existem negros, né? Ele parte desse pressuposto que não existem negros no Ceará. E essa ideia, ela está muito relacionada a esse imaginário colonial que todo negro, ele é escravo, quase como se fosse um sinônimo. O negro, naquele momento, ele era o sinônimo de pessoa escravizada. E segundo os censos que a gente tem, principalmente ali do começo da chegada dos africanos, a gente tem censos de 1803, 1804, 1808 e 1872. E eu fiz a análise de todos esses censos, né? O que a gente consegue ver é que esses censos, eles não separam categoria étnico-racial de relações de trabalho. Então, uma coisa era a outra. Então, por exemplo, quando tinha lá população, aí tinha branco, livre, escravo. Negro, livre, escravo. Pardo, livre, escravo. E várias outras categorias, né? Sim. E aí, o que é que a gente faz? Eu peguei e separei, né, esses dados e montei um gráfico. E nesse gráfico fica muito claro que, na verdade, majoritariamente a população negra do Ceará, ela era uma população livre. E não uma população escravizada. Isso. E aí, o que os historiadores vêm tentando refutar, né, principalmente historiadores negros, é que, na verdade, a gente não pode aderir a essa ideia colonial que pessoas negras eram sinônimos de pessoas escravizadas e que existiam, sim, negros no Ceará como existem até hoje. Inclusive, no último censo de 1872, mais da metade da população do Ceará é formada por pessoas negras. E existe um pequeno contingente ainda que é escravizada, né? E é interessante também, só retomando a ideia do mito, é que aqui no Ceará, pelo menos pelas minhas pesquisas, né, análises, o que dá a entender é que existe um outro mito de origem do Ceará que se diferencia, né, desse mito de identidade nacional, que é exatamente o mito da omissão. Existe um movimento nacional de literatura, científico, principalmente na história e da geografia, para fazer esse apagamento ou então esse movimento de bestializar corpos negros e corpos indígenas. E aqui no Ceará tem até uma passagem do Américo Barreira em comemoração à abolição, que ele vai dizer que o Ceará é mais feliz porque ele está livre dessa raça bestial. E aí ele vai glorificar o caboclo, que seria a ideia do ideal da população cearense, que seria essa pessoa que carrega no corpo a cor do branco europeu, mas carrega dentro de si a bravura do indígena.
E aí, recentemente eu fui para um evento e o professor Hilário Ferreira estava até falando, né? Que ele estava pensando o José de Alencar, o livro, né, Iracema, justamente com esse mito do cearense, né? Mas faz todo sentido. Eu tô ligando agora. Faz todo sentido. Exatamente. E aí, se tem um negacionismo no Ceará, que até a população negra e indígena não existe. E isso é tão complicado que, na minha pesquisa, eu faço o levantamento de alguns dados oficiais, né, principalmente relacionados à política habitacional e política urbana. Para você ter noção, nos documentos como Plano Diretor de Fortaleza, como Plano Local de Habitação e Interesse Social de 2013, ou os PIFs, que são os Programas Integrados de Regularização Fundiária das ex-prioritárias, elas não levantam o dado raça, eles não coletam o dado raça ou etnia. Até o próprio... Agora, a gente está passando pela REURB, né? A Lei da REURB de Regularização Fundiária Urbana. Ela está em ação em alguns territórios aqui de Fortaleza. E eu tive acesso a uma ficha cadastral, onde ela vai de casa em casa recolher dados sobre as pessoas que moram naquele lugar e simplesmente não tem o campo raça, cor, etnia. Então, Isso agora? Exatamente, agora, acontecendo em 2024. A questão racial é um debate tão distante dentro da política urbana e ambiental aqui no Ceará que nem aparece como uma categoria a ser levantada, um dado a ser levantado, sabe? E aí, quando a gente sobrepõe, né, as escalas de precariedade nessa ideia de que se não existem negros no Ceará, então quem dirá territórios negros, né, existem aqui. E o que a gente vê, na verdade, quando a gente analisa os dados e espacializa eles, é que tem uma concentração da população negra na periferia da cidade. E como vocês falaram, né, tipo, isso a gente consegue ver. Mas eu lembro que quando eu pensei em começar a trabalhar sobre isso, me falaram que a questão racial dentro do urbanismo era uma coisa que a gente conseguia ver, mas a gente não conseguia provar. Pô, como é que não consegue provar? Com tanta tecnologia, com software de geoprocessamento. Num instante ali, peguei o dado do IBGE, espacializei e consegui fazer um mapa sobre a concentração das pessoas negras em Fortaleza, né? E aí, partindo dessa ideia de que não existem negros no Ceará e as políticas não são voltadas para inserir elas dentro da sociedade, o que a gente tem é uma separação da cidade formal para a cidade informal. E aí, a cidade informal é a grande periferia de Fortaleza e o próprio poder público, ele usa essa ideia de ilegalidade desses territórios por não ter o papel da casa, por não ter a propriedade, um lugar que ele não deva ser investido dinheiro público para saneamento, para drenagem ou para melhorias urbanas, ao mesmo tempo que ele fica reincidindo dinheiro em áreas que são as áreas legais. Acho que só para fechar, assim, para não me alongar mais do que eu me alonguei, essa questão sobre os olhos atentos, né? Eu parto muito da minha experiência pessoal sobre isso. Quando você é uma pessoa que nasce em periferia e numa periferia que... Eu vou dar o meu exemplo, né, do Grande Pirambu, onde até hoje, se eu não me engano, a gente só tem... E o Pirambu é uma favela que está perto da área central. Até hoje, se eu não me engano, ele só tem de saneamento cerca de 70% do seu território. Mulher e Calcaia, que tem 30%. Pois é, e é do lado do centro de Fortaleza, né? Puxa. E então, por exemplo, minha família, ela veio de um contexto onde meu pai só fez até a 3ª série e minha mãe fez até a 4ª série. Eu sou a primeira pessoa formada da família, né? Então, a família da minha mãe vem de comunidades indígenas de Sobral e a família do meu pai de pessoas escravizadas lá em Crateús, no Quilombo de Queimadas, onde meu avô ficou. E aí são histórias, inclusive, que a gente só vai descobrindo assim, a partir de muita investigação, né? Sim. Mas o que eu queria dizer é que quando a gente está inserido dentro desse contexto, e principalmente pra gente, eu tenho 27 anos, que cresceu assim, sem rede social ou sem um acesso facilitado à informação, a gente compreende aquele cenário como normal. Então, às vezes, até dificulta você entender que aquilo tá errado, porque aquilo é o seu cotidiano. Eu não conhecia outra coisa, eu só conhecia aquela realidade. Eu só fui compreender que aquilo não era normal quando eu fui pra faculdade. Quando eu fui pra faculdade que eu fiquei... Poxa, isso aqui não é normal. Eu lembro até hoje, da primeira vez... Eu fui bolsista do ProUni na Unicristos, né? Que fica na Dom Luiz, no coração da Aldeota. Sim. Quando eu peguei o ônibus, que eu fui pra Dom Luiz...
que eu cheguei assim, eu fiquei, meu Deus, eu tô numa novela do Manuel Carlos, falta só tocar a bossa nova. Porque parece um outro... É outra cidade. É outra cidade. Com um ônibus de distância, né? Então, essa questão ambiental, por exemplo, de não ter saneamento, ou de você conviver com esgoto a céu aberto, ou até conviver mesmo com inundações dentro de casa de uma forma cotidiana, muitas vezes passa desapercebido pela população como algo que está errado, sabe? É normal. Ou então, como o professor falou, né, que as pessoas foram empurradas para essa área de risco. Conheço várias pessoas, inclusive meus avós, tias, falam, não, aqui enche de água porque isso aqui antes era uma lagoa. Mas a gente não tinha para onde morar, os meninos pegaram a areia da praia, botar em cima da lagoa e a gente construiu as casas. Então, assim, às vezes é muito difícil até a gente compreender, fora desse âmbito científico, educacional, que aquilo tá errado, sabe? E aí, basicamente, é isso. Quem sofre as consequências mais graves das mudanças climáticas são pessoas negras, pobres e comunidades tradicionais. Mas isso é